do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Com muita alegria que eu trago mais uma palavra aqui do Senhor para vocês. E hoje se encontra em Provérbios 16, no versículo 18, onde diz: a soberba nos leva à ruína e a ganância precede a queda. A gente sabe que o soberbo de coração, o Senhor, ele abate, né? E esse versículo, ele me levou a uma passagem lá em Gênesis, no capítulo 16, onde conta a história de Agar, Sarai e Abrão, né? Abraão. Isso é antes do Senhor trocar os nomes deles. A gente sabe que o Senhor tinha cerrado a madre de Sara. Ela não podia conceber filhos. Mas o Senhor havia prometido uma descendência numerosa para Abraão. Então, sabíamos que o Senhor, no tempo hábil, daria ali um herdeiro para Abraão e para Sara. E conforme foi passando o tempo, Sara se perturba, ela não acredita mais que ela vai ter esse filho, né? Com a idade avançada que ela tem. Muitas vezes a gente ministra essa palavra e a gente fala com a boca muito cheia, né? Como que Sara não acredita que o Senhor prometeu algo para eles? Como, irmãos, as circunstâncias das nossas vidas muitas vezes nos leva a tomar atitudes impensadas. Então, antes de julgar alguém, a gente precisa se colocar no lugar desta pessoa. Sara já era de idade avançada, Abraão também. Então, ela se vê ali desesperada e ela fala para Abraão tomar a serva dela, Agar, né? Para que Agar tenha um filho. E ela acredita que esse filho que Agar vai ter seria o filho da promessa. E não, Deus não tinha ordenado isso. Deus não mandou com que Abraão se deitasse com Agar. Sara, né, incentivou, Sara aconselhou o marido dela a se deitar com Agar. E ali Agar concebeu o filho, né, ficou grávida. E quando ela vê que ela concebe esse filho, ela começa a deixar com que a soberba entre no coração dela. E ela começa a humilhar a senhora dela, que era Sara, né? E Sara começa a se frustrar e fala para Abraão, né? Eu te dei Agar para que ela concebesse o filho e hoje ela me humilha, né? E Sara começa a maltratar Agar. E Agar, irmãos, foge, né? Ela se sente tão humilhada, mas porque ela também humilhou. Não há justificativa, mas eu acredito que foi um ato de defesa. Ela foge, e ela foge para o deserto, onde não havia nada. E deserto, irmãos, se a gente for parar para pensar, é uma parte da caminhada onde a gente mais cresce. É onde gera mais dor na nossa vida. Mas é onde a gente mais cresce, é onde a gente mais encontra Deus, é onde a gente mais tem intimidade com o Senhor. Isso se a gente der vazão, se a gente der lugar, né? Então, a gente precisa aprender que deserto é lugar de dor, mas é lugar de crescimento, é lugar de fortalecimento. E Agar, ela vai para o deserto, e no deserto o anjo do Senhor a encontra, né? E aparece ali uma fonte de água a jorrar, e só Deus para explicar essas coisas, porque esses milagres vêm do Senhor. E o anjo pergunta para ela: Agar, para onde tu vais, né? E ela fala: estou fugindo da minha senhora, né? E o anjo dá uma ordem para ela. O anjo fala para ela: você vai voltar.
você vai se humilhar perante a sua senhora e você vai se desculpar, né? E daí a gente fala assim, nada mais justo, né? Porque ela era uma serva, ela estava grávida de Abraão, a soberba tomou o coração dela e a gente fala assim, né? Ela teria que voltar, pedir desculpa, mas não é fácil. Volto a dizer, vamos nos colocar no lugar do coleguinha, né? Mas mesmo assim, a dor que ela sente e a presença que ela sente de Deus através do anjo do Senhor é tão grande que ela chama aquele lugar de encontro com o anjo do Senhor como o Deus que me vê. E para não ficar nas nossas palavras, eu vou ler esse trecho que está em Gênesis 16, no versículo 13, que diz assim: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Então, ela chama aquele lugar o Deus que me vê, né? O Deus que me viu na minha aflição, o Deus que me viu na minha angústia, o Deus que me viu no meu desespero. Então, gera nela um crescimento, gera nela uma mudança. E ela volta para a casa da senhora dela, para a casa de Abraão, de Sarai. Ela se humilha perante a senhora dela. Ela faz conforme o Senhor disse. E antes de ela decretar aquele lugar como o Deus que me vê, o Senhor, através do anjo, promete que o filho que ela teria também teria uma descendência numerosa, né? Então, o Senhor Deus, Ele é um Deus que não deve nada para ninguém e nunca vai dever. O Senhor, Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel, Ele não volta atrás. E Ele faz uma promessa para Agar, que ela teria um filho. Esse filho se chamaria Ismael, e que dele também se faria uma grande nação. E ela volta, né? E passado o tempo, a gente vai ver que Sara concebe Isaac, né? Se cumpre a promessa. E passado alguns anos, estava tendo uma festa na casa deles. E Sara se incomoda com Ismael. Ela começa a olhar diferente para Ismael. E ela diz que Ismael está olhando diferente para Isaac, né? Como se fosse um certo tipo de humilhação, né? E ali o coração dela se fecha, ela não aceita. E ela fala para Abraão isso. Ela fala que ela percebe um olhar diferente de Ismael para com Isaac, né? E nós vamos perceber, se você ler o texto na íntegra, e eu convido vocês a lerem Gênesis, ler toda a Bíblia, mas aí nesse contexto de Gênesis 16, quando Sara fala para Abraão se deitar com Agar, ela dá uma conotação para Sara. Ela diz assim: Abraão, toma minha serva, né, para conceber este filho da promessa. E quando passa todos esses anos que Ismael nasce e Isaac nasce, e tem toda essa história de que ela sente que Ismael está humilhando Isaac de alguma forma,
ela vai se queixar com Abraão, ela não trata Agar, mas como serva. Ela diz para Abraão o seguinte, o que aconteceu, e ela diz para Abraão assim, manda a tua escrava embora. Ou seja, quando lhe convinha, Sara era considerada serva. Mas quando para ela não servia mais, Sara era lhe considerada escrava. Então ela diz para Abraão, mande esta escrava e o filho dela embora. Abraão, em seu coração, ele fica perturbado, mas ele vai consultar ao Senhor e Deus diz para ele, faça conforme a tua mulher te disse. E dessa vez, Agar vai para o deserto, mas não pela sua própria vontade. Ela é expulsa. Né? Ela já tinha aprendido a lição com Deus, mas ela é obediente. Nós vemos ali uma obediência dessa serva para com os seus senhores e para com Deus. E Abraão a despede com um bocado de água, né, um bocado de pão e manda ela embora. E ela vai embora, e ela vai para o deserto. E eu fico imaginando como mãe, ela com aquela criança, não tinha rumo na mente dela para onde ela ia. E eu acredito que a própria Bíblia vai dizer que ela coloca Ismael a um tiro de distância dela, né? Alguns metros ali, para que ela não visse, né? Ali quando acabou a água, o alimento, para que ela não visse que o filho dela, a hora da morte do filho dela. E é tão lindo que da primeira vez, quando o anjo do Senhor encontra Agar, ela reconhece a grandeza de Deus e ela diz, Deus me viu. Nessa segunda vez que ela vai, por obediência ao seu Senhor, o Senhor, ele ouve o choro do menino. E isso é incrível. E tá nas escrituras isso. E para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos ler essa passagem que se encontra em Gênesis, aguenta aí um pouquinho.
nós vamos ver que no capítulo 21, no versículo 12, vamos lá. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de fronte distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Tá aí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu falei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, irmãos, quando Sara vai para o deserto, sem ser pela vontade, permissão do Senhor, quando ela foge, ela tem um encontro com Deus, ela reconhece de onde ela caiu, ela volta, ela se humilha, e ela vai pela segunda vez. Só que pela segunda vez, ela já vai com o filho já moço, né? Mas um coração de mãe muito apertado ali quando acaba a água, quando acaba o que tem de comer. E o Senhor diz que do alto ele ouve o choro do menino. Ir para o deserto, por permissão de Deus, nos leva a um crescimento espiritual tremendo. E a gente precisa aproveitar o caminho, porque nós damos muita ênfase ao destino final, ao qual Deus nos prometeu alcançar. Mas é a caminhada que nos leva até o destino. A caminhada, na realidade, ela define o destino. Em muitas passagens bíblicas, nós vamos ver que o caminho, ele é o mais importante. Ele vai além do destino. A promessa é linda, o destino o ponto de chegada é maravilhoso, mas a gente precisa aprender que o caminho, ele é um caminho que nos leva à intimidade.
ele é um caminho que nos leva a conhecer ao Senhor, a estar próximo de Deus, a cantar na aflição. Ele nos leva à dependência. E se a gente não souber aproveitar o caminho, se a gente não usufruir, se a gente desistir no meio do caminho, a gente não chega no destino. Aquela mulher e o filho dela são abençoados, e a descendência de Ismael também é abençoada. Então que a gente aprenda que de nada nos leva a soberba e a ganância. Que a gente aprenda que obedecer é melhor do que sacrificar. Que a gente aprenda que muitas vezes se humilhar perante a face do Senhor é obedecê-lo, estar diante de uma palavra liberada pelo Senhor é o ápice. E o Senhor, Ele quer intimidade. Ele nos conhece antes mesmo da gente nascer, mas Ele quer que a gente o conheça. Deus tinha uma intimidade muito grande com Adão. Era uma intimidade tão grande que Ele visitava Adão todos os dias, na viração do dia, para saber como Adão estava. Ele sabia, mas ele queria conexão. E ele nos traz a memória que o caminho nos leva à conexão, nos leva à confiança, nos leva à fé. E o caminho gera bênçãos. O destino, ele é um brinde. E a gente precisa aproveitar o caminho de forma agradável, da melhor maneira possível, claro, porque o caminho no deserto, ele gera uma dor muitas vezes insuportável que nos leva à desistência. Mas se a gente aproveitar, souber aproveitar mesmo no sofrimento, se a gente cantar na aflição, se a gente orar mesmo chorando, se a gente derramar os nossos pés, reconhecer essa soberania de Deus sobre a nossa vida e obedecer, a gente vai chegar lá. E que a gente não chegue destruído, sabe? Como se a gente acabou de vir de uma guerra com um membro amputado, todo, sabe, machucado, todo, e que a gente não consiga nem aproveitar o destino. Não, deixa Deus trabalhar. Deixa que o Senhor tire a soberba, a ganância do coração. Deixa que o Senhor transforme esse deserto em crescimento. Que você aprenda, que você crie músculos de sabedoria, sabe? Saudáveis. Para quando chegar no destino final, quando a gente chega lá, a gente ainda tenha vigor, ânimo para aproveitar a nossa chegada. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigada. Se possível, curta o canal, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações e que essa palavra ela fale com você, assim como ela falou comigo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês.
A paz.